Bem, o estado de São Paulo registrou o primeiro óbito da variante Omicron, do Covid-19, e é claro, isso acende um alerta. Toda a população agora fica preocupada, o que fazer, e aí o Covid, que nunca saiu de cena, está de volta com tudo? Nós vamos falar com a doutora Joana aqui da Vigilância Epidemiológica de Mococa para esclarecer para a gente, dar algumas orientações, né? O que fazer nessa etapa, porque agora sim, né, doutora Joana, a gente volta a falar do Covid. Era um assunto que não saiu de cena, mas ficou um pouco esquecido pela população. A gente teve um momento, né, de calmaria dos casos e das internações, mas a gente continua tendo internações, a gente teve óbitos. Então, assim, aqui na vigilância a gente nunca deixou de se preocupar, a gente está constantemente em alerta. Só que, assim, o que a gente tem de notícias vindo dos outros países é uma nova variante, né, que é essa que provocou esse óbito, e assim, as pessoas estão testando muito menos. Então, isso é um problema, porque aí a gente identifica o problema, né, na hora da internação e na hora do óbito, que é o que a gente não quer. Então, a gente quer que as pessoas que têm síndrome gripal continuem se testando, fazendo o exame para verificar se isso é Covid ou não. Tem outros vírus circulando. Então, tem muita gente com sintoma de síndrome gripal que não tem Covid. Isso tem porque as pessoas voltaram a circular e se encontram e pegam outros vírus. Mas é importante estar em alerta e continuar testando. O fundamental é que as medidas de prevenção e controle continuam as mesmas, elas não mudaram. Então, elas continuam sendo a vacinação e o uso de máscara, principalmente para quem está sintomático. No meu caso, eu uso máscara porque a gente tem que usar ainda no ambiente de serviço de saúde. Então, eu uso máscara no meu trabalho, aqui dentro, mas fora não precisa mais. Agora, a pessoa que começou com sintoma de síndrome gripal, será que é uma rinite, uma alergia, outro vírus? Na dúvida, coloca máscara. Isso faz uma diferença muito grande. Então, assim, como em geral a população não está usando máscara por aí, é importante que os sintomáticos usem, né? E façam o teste e verifiquem sua carteirinha de vacinação. Então, tem uma dose de reforço que a gente chama que é a terceira dose, mas é aquele reforço. E a gente estava hoje tirando uma lista de casos para a gente convocar para esse reforço, e a lista é grande. Então, tem muita gente ainda que precisa vir para tomar esse primeiro reforço, que seria a terceira dose para a maior parte das pessoas, ou segunda para quem tomou a Janssen. Então, assim, tem muita gente precisando tomar esse reforço. E depois tem um outro reforço que seria a quarta dose, a terceira ou quarta, conforme o caso. Então, assim, verifiquem suas carteirinhas. A vacina faz, sim, uma diferença imensa na gravidade dos casos e na chance da gente ter internação e óbito. Então, coloquem a sua vacinação em dia, né? Tem os casos, lógico, de quinta dose, né, que seria um terceiro reforço. No caso daquelas pessoas que têm imunossupressão, então esses casos a gente é um número menor de pessoas, então às vezes a gente consegue até convocar e tudo, mas verifique se a sua situação e verifique se você precisa de mais um reforço. Isso é muito importante, principalmente nesse momento de nova variante chegando, e a gente tem a notícia de um óbito. Isso é importante, principalmente quando os casos não estão subindo tanto. Então, assim, isso preocupa. Porque por que os casos não estão subindo? Porque as pessoas estão testando muito pouco. Quer dizer que elas estão deixando de repente, não é Covid, né? Porque o sintoma não mudou. É um sintoma de síndrome gripal que, não, em geral, não é mais como lá em 2020. Não, então, ele não vem mais com a perda de olfato e paladar, por exemplo, e com a falta de ar muito intensa. Então, em geral, o sintoma é coriza, dor de cabeça, dor no corpo, febre, muita dor de garganta. Então, fiquem atentos no sintoma de dor de garganta, que é um sintoma importante, e testem, né? Eu acho que isso é o recado que eu queria dar. Então, nesse momento, tem muito que a população pode fazer. Então, sintomáticos usando máscara, todo mundo, população geral, conferir as suas carteirinhas de vacinação e colocar a vacinação em dia. E no caso de sintoma, vamos testar. E aquela questão, seguir aqueles cuidados, não evitar aquela aglomeração gigante, usar o álcool em gel, que é algo que eu vejo que não saiu de cena, né? A população pegou o hábito, mas é importante ter isso, né?
A gente pode usar, mas não é o essencial. O essencial é o que a gente tem que focar. Carteirinha de vacina em dia, uso de máscara quando indicado, né? Então, sintomáticos ou grandes aglomerações e tal, e testar. Se tiver com sintoma, testar. Para receber a vacinação é só procurar uma unidade básica de saúde. Isso, procurar a unidade com a sua carteirinha, porque aí você vai... É mais fácil, agiliza, mas se perdeu a carteirinha também dá para procurar. Procurar, ver o que já foi feito e ver se é o caso de tomar mais uma dose. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez. E, pessoal, vamos ficar atento, né? Depende de nós, sim, evitar que todo aquele cenário volte a aparecer. Afinal, quando você cuida de você, você está cuidando também do próximo. É um ato de amor ao próximo. E fica com você, né, Brenda, nos estúdios.